Tema bastante forte, um tema que vai falar sobre Jesus anda sobre as águas. Olha! E eu posso dizer que Jesus ali estava com a multidão quando ele faz o milagre da troca de pães e peixinhos. E ali eu posso dizer que ele despede da multidão e ele diz para os seus discípulos naquele momento ali. E Jesus, no capítulo 23, vai dizer que Jesus, ele despede da multidão. E a palavra vai dizer que ele sobe para orar no monte com seu pai. E aí, igreja, a palavra vai dizer que os discípulos, vendo Jesus subindo ao monte, creio eu ali que eles perguntaram: Senhor, o Senhor não vai conosco? E eu acho que o creio eu falou: vão na frente. Aleluia, glória a Jesus. E ali, igreja, a palavra vai dizer que os discípulos pegaram um barco ali naquele mar e ali seguiram uma viagem bem longa. E a palavra vai dizer que no versículo 24, vou ler novamente o nome de Jesus, vai dizer: e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Aleluia, glória a Jesus. A palavra vai dizer, igreja, que a partir do momento que os discípulos eles vão naquele barco, eu acredito que aquele mar ali não é qualquer mar. Para quem estuda a Bíblia, a palavra vai dizer que o mar da Galileia é um dos mares mais fortes daquele tempo. Aquele mar não é qualquer mar, é um mar forte. O mar é agitado, o mar ali era muito ali teimoso. E a palavra vai dizer que quando Jesus ali estava orando, os seus discípulos estavam naquele barco. E a palavra vai dizer que quando ele está naquele barco, a palavra vai dizer que à meia-noite, na quarta vigília, a palavra vai dizer que o vento aí começa a agitar. O mar começa a se enfurecer diante daquela tempestade. O mar ali começa a ter uma força sobrenatural. E os discípulos ali começam a temer, começam a ficar murmurando, dizendo: meu Deus, o que é isso? Que mar forte! O vento também começa a ficar agitado. E ali, igreja, o vento ali começa a balançar aquele barco. Oh, glória! Aleluia, glória a Jesus. Eita, meu rei, falando Glória a Deus. E ali, igreja, ali chegando ali naquele mar, o vento ali começa ali a tremer, um vento forte, um mar agitado. E ali o discípulo começa a temer, começa a ficar assustado. Aleluia, glória a Jesus. Ô pastor, você está... Aleluia, glória a Jesus. E ali, igreja, o mar ali, a palavra vai dizer que o mar era muito forte. E ali no meio da noite, na meia-noite da quarta vigília, a palavra vai dizer que os discípulos ali estão naquele barco, no meio daquela tempestade, no desespero. A palavra vai dizer que veio um homem andando sobre as águas. Glória a Jesus. E a palavra vai dizer que no versículo 16 vai dizer que os discípulos, vendo eles andando sobre as águas, se assustaram. Vendo um fantasma ali, um vento, veio eu ali, a palavra vai dizer que eles viram alguém andando sobre as águas. E quando eles viram alguém andando sobre as águas, a palavra vai dizer que se temeram, ficaram assustados. Aleluia, glória a Jesus. E ali, igreja, vendo ali os discípulos ali, aquele homem. E no versículo 16 vai dizer: os discípulos vendo andando sobre as águas, assustados-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Então a igreja, a palavra vai dizer que eles ficaram com medo, porque eles viram alguém andando sobre as águas. Aleluia, glória a Jesus. E a palavra vai dizer que quando eles fizeram, eles falando essas coisas, a palavra vai dizer que Jesus, bem distante, vai dizer, dizendo: Jesus, porém, foram logo, dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia, glória a Jesus. A palavra vai dizer que Jesus estava andando sobre as águas. Ali, depois de ter orado ali naquele monte, Jesus ele vai em encontro dos seus discípulos. Aleluia, glória a Jesus. Jesus, porém, está andando sobre as águas. Andando, glória a Jesus, se encontrando
discípulos. Glória. Às vezes, igreja, eu posso dizer que o mar, ó Jesus, diante da tua vida, o mar, igreja, é como se fosse o meu e teu problema. As coisas que acontecem na minha e na tua vida, a tempestade que vem sobre mim e a tua vida é forte. A tempestade que vem sobre mim e teu coração, o vento começa a balançar e a gente começa a ficar tremendo, começa a ficar com medo no meio da nossa caminhada. Mas você, igreja, não podemos se temer, não podemos ficar com medo, porque Deus, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele que nos guia. Aleluia. Porque o meu e teu problema, Jesus, Ele pode resolver. Entenda que Jesus está andando sobre as águas. Igreja, Deus, Ele anda no meu e teu problema. O meu e teu problema para Ele não é nada, porque se Ele dá no teu problema, Ele resolve. Porque Deus, Ele é Deus, igreja, de providência. Deus, Ele entra num lugar onde você não pode entrar. Deus, Ele faz maravilha aquilo que nós não podemos fazer, porque Ele é Deus de milagre, Ele é Deus de cura. Aleluia. E Deus, igreja, Ele é maravilhoso. Porque, igreja, quando Deus chega, algo tem que acontecer. E foi nessa hora, igreja, que quando Jesus estava andando sobre as águas, um dos seus discípulos, qual é? Pedro. Para quem não conhece Pedro, igreja, pode dizer que Pedro é um homem bruto. Ou homem bruto. É um homem bravo, mas porém fiel a Deus. Um homem pela seus defeitos, seus erros, mas porém servia ao Senhor. E a apóstolo vai dizer, igreja, em versículos adiante, no versículo que vai dizer, e respondeu e bem disse, Senhor, se tu és tu, me manda-te contigo andar sobre as águas. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Pedro está querendo dizer, Senhor, se tu é o Cristo, se tu és Jesus, me manda eu sair desse barco, para eu ir contigo andando sobre as águas. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu ir ao teu encontro, Jesus. E Jesus, porém, vem, Pedro. Venha aqui comigo. Ande sobre as águas. E a apóstolo vai dizer, igreja, que a partir do momento quando Pedro escuta a palavra de Jesus, a apóstolo vai dizer que ele desce num barco, olhando para Jesus, e ele vai andando sobre as águas, andando. Aleluia, glória a Jesus. Mas porém, igreja, teve um momento que Pedro estava andando sobre as águas, e a partir do momento que ele estava andando sobre as águas, houve um vento forte que assoprou naquele momento. Por que, igreja? Ele sentiu medo, porque estava numa tempestade. Porque, igreja, não é qualquer pessoa que está num barco no meio da tempestade, um mar agitado, um vento forte, que não ia ter medo. Eu ia ter medo. Mas, igreja, quem tem Deus, ele não tem medo, ele é corajoso. Porque quem está com Deus, ele não tem medo de nada. Porque ele sabe qual Deus ele serve. E a pessoa vai dizer que viu um vento bem forte e assoprou naquele momento. E o medo bateu no seu coração. E a pessoa vai dizer que Pedro ele desviou o seu olhar e olhou para o vento. O vento assoprou e ele fez assim, ó. Ele estava andando sobre as águas, estava olhando para Jesus. Mas porém que o vento lhe foi assoprado e desviou o seu olhar e olhou para sobre o mar, tempestade. A apóstolo vai dizer que a partir do momento ele começou a naufragar. Ele começou a cair, começou a desperecer, começou a desesperar naquele momento. Por quê? É porque ele não olhou para ele, tirou o seu alvo e olhou para a tempestade. Muitas das vezes, igreja, quando estamos olhando na presença do Senhor, a dificuldade na nossa vida é a que nos oprimir. Glória a Deus. Aleluia. No decorrer da nossa caminhada, a dificuldade que você enfrenta é muito grande. E muitas
Muitas das vezes, quando é tão forte, a gente começa a cair, começa a desviar. Por quê, igreja? A tempestade é muito grande. Glória a Jesus. A diversidade da nossa vida, aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes a gente não aguenta. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Deus. E muitas das vezes a gente desvia o olhar de Deus. Porque o nosso alvo é Cristo, igreja. Glória a Deus, aleluia. A gente está andando não é para Jesus, mas por qualquer coisa a gente deve o nosso olhar. E o mal que vem naufragar a nossa vida, ela vai naufragar, a gente vai afundar. Mas se você estiver olhando para Cristo, você não afunda. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Mas não foi assim que aconteceu com Pedro. A palavra vai dizer que Pedro, ele naufraga, ele cai. Mas a palavra vai dizer que quando ele começa a naufragar, Pedro desesperado fala: Jesus, me salva-me, me socorre. E a palavra vai dizer que Jesus, ele pega a sua mão e levanta. Olha aí, E Jesus vai para Pedro: Pedro, homem de pouca fé, por que tu me duvidaste? Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Por que, Pedro, tu me duvidou? Por que, Pedro? Por que tu olhou, Pedro, para olhar para cá, Pedro? Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Tu és fiel, Jesus. Sabe por que, igreja? Muitas das vezes, Aleluia, glória a Deus. no decorrer da minha tua vida, muitas coisas acontecem para que nós desviamos do alvo do Senhor. É verdade. Para que eu e você possa estar sempre olhando para a frente. Oh, glória. Não olhando para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, é para frente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Deus. Aleluia, glória a Jesus. E Pedro ali é um exemplo de vida. Para mim e para você. Que diante das nossas dificuldades, que a gente não possa se reter. Para que a gente possa estar sempre olhando para Cristo. Aleluia. Glória. Porque, igreja, se eu botar um pouquinho da realidade, muitas das vezes, a gente olha por aí, muitas pessoas no mundo aí fora, se ele pegasse tempo e botar no dia de hoje, só diz uma causa. Porque muitas pessoas que falam: eu mando na minha vida, eu faço o que eu quero. Não é verdade, pastor? Muitas das vezes vai ver uma pessoa e manda a sua vida contra si própria, esquecendo que Deus é para a sua vida. Aleluia, glória a Jesus. Glória. Deus. Glória. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia, glória a Jesus. Ah, Deus. Oh, glória. Aleluia. Espírito Santo, Jesus. Glória. Glória. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus está aqui, igreja. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Glória. Glória a Jesus. Jesus está dizendo: se você olhar para mim, tudo vai bem, tudo vai dar certo. Glória a Deus. Se você seguir o meu caminho, tudo vai decorrer bem. Oh, glória. Se você olhar e ler a minha palavra e estiver firme na minha presença, vai decorrer tudo bem. Por quê? Porque você está olhando para mim. Glória. Aleluia. O mar está agitado, o vento está forte, mas eu zelo para a tua vida. Glória a Deus. Porque você está olhando para mim. Glória. Aleluia, eu te conheço. Glória. Eu sei a tua vida. Glória a Deus. Eu tenho cada detalhe. Aleluia. E eu sei que você está olhando para mim. A dificuldade vem e te abalar, mas eu estou vendo. Oh, glória.
Eu estou zelando sobre a minha palma da minha mão. Porque você está olhando para mim. Aleluia, glória a Jesus. Muitos vêm falar da mim sobre a minha tua vida. Aleluia. Muitos vêm falar sobre a minha tua vida, quem me te criticar. Mas diga uma coisa, olhe para Cristo. Glória. Fala de mim sobre a minha tua vida, olhe para Cristo. A dificuldade está aumentando, olhe para Cristo. Eu não estou suportando mais, olhe para Cristo. Sabe por quê, igreja? O mar pode estar forte, a dificuldade pode estar grande. Você não pode aguentar, mas se eu e você olhar para Cristo, as coisas vão melhorar. É mesmo assim, Jesus. Fala mais. Você não está suportando, mas Ele está vendo. Porque você está olhando para Ele, você está firme, você está forte. Porque nenhuma tempestade Ele vai abalar. Por quê? Você está forte, você está firme, você está olhando para Ele. Deus. Glória. Você está olhando para Cristo. Aleluia. Então nenhuma tempestade que vai vir sobre mim e tua vida vai te abalar, vai cair. Nenhum vento vai balançar sobre mim e tua vida. Você está olhando para Cristo. Deus. Deus, Ele te ajuda. Deus, Ele sempre está com você, de ombro a ombro. E você vai conseguir. Você vai se erguer. Como eu disse, mesmo passando dificuldade, você vai vir colocar de pé. Porque você está firmado em Cristo. Pega aqui, igreja. Ele olhou para o mar. Mas quem era o alvo, igreja? É Cristo. Cristo. Glória a Deus. Ele desviou o alvo. Então, igreja, se eu e você desviar o alvo, eu e você cai. Sabe por quê, igreja? Porque sem Deus, eu e você não é nada. Eu e você, sem Deus, é nada. Então, igreja, se eu e você perder o alvo, a gente não consegue chegar na linha de chegada, naquilo que Deus tem preparado a mim na tua vida. Vou tirar por mim, igreja. Vou dizer que minha vida não foi fácil. Muitos me criticaram. Muitos não conseguiram, dizendo que eu não ia ser ninguém. Quem disse? Quem disse que eu não ia ser ninguém na vida? Glória a Deus. Aleluia. Hoje Deus me honrou. Hoje Deus me abençoou. Glória a Deus. E para quem me criticar, dizendo que eu não era nada, hoje está vendo que eu sou. Glória. Mas sabe por quê, igreja? Tem um segredo. E acho que eu sei que você sabe o segredo. É porque ele deve olhar para Cristo. Aleluia. Eu olhei para Cristo. Porque eu nunca, igreja, desviei no olhar de Deus. Glória a Deus. Eu posso estar fazendo uma coisa, mas eu nunca desviei do alvo de Cristo. Glória, aleluia. Porque na maioria das vezes, igreja, a gente bota uma coisa e bota outra, mas a gente esquece do alvo. No decorrer da nossa vida, muita coisa, porque tem humano, né, pastor? A gente tem muita coisa, trabalho, estudo para quem estuda, a diversidade da vida, as coisas em casa. Às vezes a gente esquece o de Jesus. Glória a Deus. Pense um pouco no seu coração, a partir desse momento. Em alguma hora, você já parou para pensar as grandes coisas que Deus fez na sua vida? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sabe qual é a coisa que até hoje Aleluia. Deus, Ele permaneceu você de pé? Glória a Jesus. Aleluia. Sabe por que igreja, você está aqui?
porque foi permissão dele. Oh, glória a Deus. Você só está aqui porque você está na dependência dele. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você só está de pé porque Deus, Aleluia. Ele está zelando sobre a minha e a tua vida. Oh, glória a Deus. Então, igreja, não adianta eu e você desviar o caminho. Não adianta eu e você passar um passo diante de Deus. Porque uma coisa que eu aprendi, igreja, se eu e você passar na frente de Deus, as coisas vai dar errado, vai dar tudo errado. E isso eu digo por mim. Porque uma vez aconteceu comigo. Porque às vezes ele dá um passo, ele diz, oh Deus, será que eu dou esse passo? Será da sua vontade? Se ele dizer que sim, você dá. Se você que não, você permanece. Sabe por quê, igreja? Porque é tudo na permissão de Deus. Glória a Deus. Você só faz se Deus permitir. Se Ele permitir, você faz. Se Ele não permitir, você não faz. Glória a Deus. Aleluia. Então, igreja, para encerrar, porque a história já me pede. Fique na dependência do Senhor. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Porque o diabo, igreja, ele tenta querer achar algum defeito, alguma falha, para ele pegar essa falha e fazer você cair. Mas quem está no alvo de Cristo, ele não cai. Por quê? Porque ele está firme e forte na presença do Senhor. Glória a Deus. Então e você, igreja, não vai cair, não vai perecer. Aleluia. Porque você está guardado diante de Deus. Aleluia. Que nós, igreja, não possamos fazer igual Pedro, não ter medo diante das dificuldades. Não ter medo diante das coisas que vêm sobre mim e tua vida, querer nos atingir, querer nos afastar, querer nos perecer. Aleluia. Diante das dificuldades, que nós possamos estar firmes diante de Deus, vendo que as coisas vão valer. Por quê? Vocês estão para Cristo. Oh, glória. Você tem um amigo que você pode contar para todas as dores. E quem é esse amigo? Jesus. Jesus. Esse Deus, igreja, quando servimos, que a qualquer momento Ele pode vir arrebatar a sua igreja. Oh, glória, é verdade. Olha aí. E quem está preparado, igreja, para reinar, Glória a Deus. chegar naquele lindo céu, a qual Deus eternamente prometido. Glória a Deus. Chegar lá, igreja, ver o nosso Pai, o nosso Mestre face a face, olhar para Jesus e vir contemplar a grandeza do seu poder diante de nossos olhos. Aleluia. Deus. E dizer, santo, santo é o Senhor. Mas para chegar lá, há um processo. Porque lá no céu não é de toda maneira. Não é de todo jeito. Não é da maneira que a gente quer, da maneira dele. Aleluia, glória a Jesus. Como está lá em Pedro. Se não falha a memória, glória a Jesus. Para eu encerrar em nome do Senhor. Que está lá em Pedro. Glória a Jesus. Pedro capítulo 1. E versículo 15. Esse é o que diz. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Olha. Glória. Então que nessa noite, igreja, seja santo na maneira de viver. Como? Andar como crente. Olha aí. Andar como Jesus andou. E como assim? Pregando a palavra, dizendo que Jesus é bom, que Ele faz,
que Ele renova, que Ele levanta um homem e purifica o teu Espírito Santo e leva para o céu. É isso. Muitas pessoas é difícil de ser crente. Muitas vezes falam que quer ser crente em nada, é difícil. Mas é uma coisa que nós devemos fazer. É o que, igreja? É só 5 palavras. Obedecer. É 4. Obedecer, igreja. É tão simples de obedecer, mas muitas vezes a gente não quer. Mas, pela sua misericórdia que Deus tem por nós, Ele nos ama. Assim como você é. Não importa. De pequeno a grande. Ele ama do mesmo jeito. Amém, igreja? Amém. Que você não possa perder o alvo que é Cristo. Diante das dificuldades. Diante das tempestades. Diante dos problemas que vêm a mim e te afrontar. Permaneça na porta. Permaneça na presença do Senhor. Vê no alvo que é Cristo. Que se eu e você tiver no alvo, as coisas vão melhorar. Por quê? Você está olhando para Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Amém? Quero agradecer realmente o pastor José.